Seja bem-vindo para mais um corte do Zona Mista. Eu estou aqui direto da APV, parceiraço do Zona Mista, para poder trazer um recado importante para você. Só clicar no link da descrição que você tem 15% de desconto na taxa de adesão. APV desde 2006, protegendo seu veículo. Confira o corte. Aí eu botei na minha cabeça que eu tinha que brigar na Bahia com aquele desafeto que eu tinha, porque eu sempre tive personalidade, sempre encarei meus problemas de frente. Não sou mais homem do que ninguém, nego disse que eu era poxel. Tem nada a ver isso aí. Eu aprendi, fui ensinado e fui criado por um homem que olhava no olho de qualquer um, íntegro, e que me ensinou a mim e meus irmãos a ser a mesma coisa. Perfeito. Então eu não tenho um rabo preso com ninguém. Eu não curvo minha cabeça pra ninguém. E Evaristo pisava no jogador. Pra mim foi o maior treinador que eu tive. Eu tive 53 treinadores. Desde o primeiro, lá na Ribeira, Ney Andrade, que jogou no Bahia, lateral esquerdo, na década de 60. Lá no Itapagi. Você tem uma memória... Rapaz, que memória é essa? Lá no Itapagi. Tá vivo ainda, graças a Deus. Sim. Pai de Alinei, de Alnei, parente de Rubinho Chatinet. Desde de lá até quando eu parei foi Fito Neves, em 93, que foi o último jogo, aquele jogo contra o Palmeiras. Eu tive 53 treinadores. E Evaristo foi o melhor. O melhor que eu vi jogar. Eu vi trabalhar. Além de ter sido um grande jogador, que meu pai viu jogar, ele modificava, ele lia o jogo com muita facilidade. Ele era fantástico. Acho que o principal de Evaristo é isso. E ele extraía do jogador tudo que ele tinha, mas só que de uma forma agressiva. Chamava o cara de zagueiro de fazenda. Zagueiro de merda! Rapaz, ele era terrível. né? E aí os jogadores que tinham um pouco de esclarecimento, porque eu fui vestibular para medicina com 16 anos. Sim. Eu tirei o segundo grau com 16 anos, fiz 3 vestibulares de medicina. E sou excesso de contingente de NPOR do Exército. Pouca gente sabe disso também. Porque eu fui convocado para a seleção, eu fui desertor do Exército. O Exército foi me buscar lá na Ribeira, não me achou, que eu estava no Cefam, no Rio de Janeiro, treinando na seleção. Minha mãe ligou desesperada. Imagina, eu fiquei em terceiro lugar no NPOR, que na época era Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva. Meu certificado é excesso de contingente de NPOR. Eu passei, virei oficial e abandonei. Sim. Então eu tenho muito orgulho do que eu fiz. Eu briguei com o Evaristo. Correto? Porque ele não gostava do jogador esclarecido. Ele detestava o jogador esclarecido. Tanto que nos times que ele tinha muito ídolo, ele não ganhou nada. Que ele não deitava, né? Vai deitar como? Vai deitar em Cláudio Adão, pai? Vai deitar como? Foi pro Flamengo? Nada. Foi pro Corinthians? Nada. Só tinha cobra que era. Tem a história dele com o Romário. É verdade. Não ganhou nada. E 95% do elenco do Bahia de 88 eram jogadores desconhecidos. É um ponto importantíssimo. Não, é muito importante, porque o torcedor não vê dessa forma. A imprensa também não vê dessa forma. Às vezes é mais fácil gerir um time... Lógico. E ele tinha na mão, só de jogadores da Bahia, tinham mais de 15 no elenco. Entre os que subiram e os baianos que vieram. Como Bobô, como Sandro, como Tarantino. O Zé também. Zé já era da base. Zé era da base. O time titular são 4 jogadores da base. Eu, João Marcelo, Zé Carlos e Charles. Disputamos a final. Da Bahia, Bobô, do time titular. E de fora foi quem? Da Bahia, Bobô, Claudio e Tarantino. Então só aí são 7. Só tinham 4 de fora. Marquinhos Marquinhos de Brasília. Marquinhos de Brasília. Osmar. Não, Osmar é de São Francisco do Cônica. Sim. Osmar não era titular. Marquinhos de Brasília, Paulo Robson de São Paulo, do Pará, mas veio do Santos. Gil Sergipano, daqui do lado. Sim. E Paulo Rodrigues, que era mineiro. Só esses 4 não eram da Bahia. Não nasceram na Bahia. Isso é um ponto importantíssimo. Isso é um marco pro futebol baiano. E os que vieram de fora e não tinham... Isso aconteceu em 59, irmão. Em menor proporção. Nadinho era baiano, Florivaldo era baiano, Marita era baiano, Biriba era baiano. Biriba, verdade. Campeão. Essa é a fórmula mais correta de se galgar títulos no Brasil todo. O Flamengo de 80 tinha quantos do Flamengo? Na base. Feito na base. Acho que quase o time todo, né? Pois é. Fora os que estavam no banco. O nosso time 93 o time do Santos a mesma coisa. Feitos em casa. Né? Com Robinho, com Neymar. Ganhou quase tudo. Sim, verdade. O São Paulo, idem. Mas é a fórmula mais correta. O Palmeiras, não adianta ter dinheiro pra você contratar. Ó, eu vou contratar o melhor goleiro do Brasil, venha pro Bahia. Vou contratar o melhor centroavante do Brasil, venha pro Bahia. Aí você faz um time dos melhores na posição do Brasil e não vai ganhar nada. Ivan falando que Sandro era daqui também. Sandro baiano.